Eu acredito que já deve ter ouvido a frase: Brasil, o país do futuro. E não sei você, mas pelo menos eu acreditei nisso quando eu ouvi. Só que parece que esse futuro não chega nunca e vivemos perdidos em um presente que não dá uma visão de qual futuro é esse. Mas o que eu vou te contar aqui difere de tudo que já ouviu, hein? E vai parecer uma viajada minha, mas eu te convido a viajar comigo nessas ideias. E olha só, eu acredito que você vai se surpreender com o que eu vou desvelar aqui e saberá ainda coisas que parecerão banais, mas mostram um plano muito maior em andamento. E qual plano é esse? Então, venha comigo descobrir. Olha só, está na hora de compreender todo o seu processo de vida e se ainda não despertou para isso, eu posso te ajudar. No meu curso Seja o Melhor Você, eu abordo e desvendo tantos mistérios do universo externo, que é do mundo à nossa volta, que nos influencia e nos mantém assim como estamos, como também desvelo o nosso interno e os seus desafios. Para saber mais sobre esse curso, acesse as informações que estão no link da descrição do vídeo ou apontando o seu celular para esse QR Code. Então vamos lá! Quando falamos em missão de vida pessoal, é o que viemos aqui para viver com o nosso corpo e mente que temos hoje. Entenda você que são bilhões de corpos e mentes diferentes vivendo nesse planeta, e cada um com uma possibilidade de vida diferente da outra. E olha só que interessante, e cada uma desses corpos e mentes, dentro de suas missões de vida de viver experiências únicas, nasceu em um país diferente para viver também uma missão coletiva. E em cada país que se nasce, esse país oferece características únicas que fazem com que aquele corpo e mente vivam certas experiências e emoções. E isso me remete à ideia de que há um plano universal de experiências que cada um precisa passar. E a pergunta que fica é, então, por que nós nascemos no Brasil? Olha só, nós poderíamos ter vivido na Ucrânia, que está sendo devastada por uma guerra, ou ainda na China, onde as liberdades são totalmente controladas. E olha, ainda poderíamos ter nascido no Japão e teríamos os terremotos como uma agenda diária de perigo. Ou mesmo então na Suíça, considerado um dos países de excelente qualidade de vida. Mas então, estamos no Brasil, um país sem ameaças de terremotos, maremotos, vulcões e com uma abundância de água e com terras férteis ainda por cima. E justamente esse é o Brasil, que é chamado País do Futuro. Só que parece que esse futuro glorioso nunca chega, né? Mas veja só, a famosa frase Brasil, o país do futuro, foi popularizada pelo escritor austríaco Stefan Zweig, com um livro do mesmo nome que foi publicado originalmente em 1941. Justamente ele que havia se refugiado no Brasil, fugindo do nazismo na Europa. E aí ele foi encantado com a riqueza natural e a hospitalidade do povo, além da diversidade da cultura e do potencial do país. E justamente ele escreveu o Brasil nesse livro como uma terra de esperança, sem os conflitos raciais e ideológicos como na Europa, que estava passando naquela época. Só que tem nesse meio alguns detalhes interessantes. Mas veja, olha, a história do Brasil, a história não contada do Brasil, mostra caminhos intrigantes e desconhecidos por nós e faz essa história, como conhecemos hoje, que nos é ensinada na escola, apenas parecer uma narrativa que foi criada. Bom, e quando eu falo isso, quero dizer primeiro por quê. Dizem que o Brasil não foi descoberto, que ele foi redescoberto, ou seja, também pode ser dito retomado, segundo histórias não oficiais. Tudo isso porque dizem que os templários já tinham conhecido desde 1100, no ano de 1100, sobre essas terras e, como eles foram para Portugal, levaram para lá essa informação. E só um detalhe, outra coisa, olha só, quando o Brasil foi descoberto em 1500, ele já era conhecido no Tratado das Tordesilhas, que foi assinado em 5 de setembro de 1494. Mas isso se torna apenas um detalhe insignificante perto do que eu vou te contar aqui. Olha, ele foi descoberto, entre aspas, por um grupo que fazia parte dos Cavaleiros de Cristo. E os Cavaleiros de Cristo eram um grupo que tinha relações estreitas com os Cavaleiros Templários, que usavam uma cruz vermelha em suas roupas e também nas suas bandeiras, que por acaso eram muito parecidos com o símbolo da cruz de Cristo, que estava estampada nas velas dos navios que aqui aportaram com Pedro Álvares Cabral.
Então veja, a Ordem Militar de Cristo, que é também conhecida como os Cavaleiros de Cristo ou Ordem de Cristo, foi fundada após a extinção da Ordem dos Templários. E o que poucos sabem é que os Cavaleiros de Cristo que aqui aportaram com Cabral não eram simples navegadores, mas sim herdeiros espirituais dos antigos Cavaleiros Templários. E justamente após a extinção oficial dos Templários, muitos dos seus símbolos, segredos e ideais foram preservados dentro da Ordem de Cristo, que assumiu esse legado sob uma nova roupagem. Então, o descobrimento do Brasil, nesse contexto, ganha uma nova luz. Olha só, não foi apenas uma expansão territorial, mas uma jornada guiada por mapas ocultos e por um propósito maior, mas muito maior. E aí, você olhando para o Brasil de hoje, você pode estar pensando com os seus botões: "Xiii, erraram o root." Eu sei, está muito estranho e diferente de um propósito maior, mas calma que eu vou explicar isso melhor. Olha só, esse propósito era de preparar o nascimento de uma terra escolhida, destinada a cumprir uma missão espiritual para a nova humanidade. Olha só, eu não vou abordar aqui a história dos Templários, tá? Mas vamos fundo nisso, e é aí que justamente entra um cara chamado Dom Bosco. E saiba, São João Melchior Bosco, que em italiano significa Giovanni Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, nasceu em 1815 na Itália e faleceu em 1888. Ele foi ordenado pela Igreja Católica e foi canonizado em 1934. Mas acontece que em 30 de agosto de 1883 ele teve uma visão. E essa visão profética era a respeito de uma cidade que seria construída entre os paralelos 15º e 20º da América do Sul, que muitos entendem como sendo Brasília. E essa sua profecia dizia, abre aspas, entre os graus 15º e 20º, aí havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Bom, fecha aspas. Muitos podem dizer que é apenas uma coincidência, mas eu acredito que coincidências não existem. E o que parece ser algo feito casualmente, pode ter sido fonte de uma inspiração que podemos chamar até de divina. Só um detalhezinho. E saiba que Brasília tem um novo símbolo, uma ponte que nada mais é do que uma cópia de um segmento do DNA humano. Mas olha só que interessante. Ela tem as suas fundações dentro da água e por isso, se olharmos essa ponte sobre outro prisma, ela tem significados místicos e espirituais. Olha só, essa ponte que tem o formato do DNA, ela está posicionada exatamente no bico do pássaro, que é um desenho de Brasília e que se assemelha a um pássaro egípcio Benu. Eu sei que alguns acham que Brasília parece um avião no seu desenho, mas use a sua criatividade e olhe este pássaro Benu egípcio como é semelhante. Mas vamos lá, então eu vou te explicar, olha só. Justamente porque esse gigantesco pássaro, desenhado pela topografia da cidade de Brasília e as margens do Lago Paranoá, tem outro forte simbolismo. Isso porque esse simbolismo pode representar para a alma, ou que eu chamo de consciência, a fênix de fogo, que simboliza o renascimento e evolução da alma do ser humano. Cá entre nós, hein? Eu acho que essa simbologia do renascimento das cinzas é bem interessante para o Brasil de hoje. Afinal, cinzas é quase o que está sobrando do Brasil de hoje. Mas deixa isso para lá, vamos falar de coisas que elevam. Então, saiba que o presidente da época, Juscelino Kubitschek, tinha um lado bastante místico. Isso porque algumas fontes afirmam que ele era membro da Ordem Rosa Cruz a Amorque, uma escola esotérica que valoriza o simbolismo egípcio e a espiritualidade. Além disso, há relatos de que JK teria visitado o Egito em sua juventude e se impressionado com as ruínas de Akhenaton, a cidade construída pelo faraó Akhenaton. E talvez essa experiência tenha influenciado sua visão ao idealizar Brasília. E ela foi projetada por Lúcio Costa e com edifícios assinados por Oscar Niemeyer. E justamente por isso, apresenta elementos que lembram a arquitetura egípcia. E estudiosos apontam semelhanças entre Brasília e a cidade planejada por Akhenaton. Isso porque ambas as cidades foram construídas do zero, com planos urbanísticos inovadores e simbolismos espirituais. Olha só, algumas estruturas em Brasília, como o Teatro Nacional e o Templo da Boa Vontade, possuem formas piramidais que evocam construções egípcias.
E ainda o Memorial JK também é comparado a umas tabas egípcias, que são antigas tumbas retangulares. Então, essa associação reforça a ideia de que Brasília foi concebida com simbolismos espirituais e místicos. E aí fica a questão. Então, será Brasília a capital do Brasil, a terra prometida, onde correrá leite e mel de uma riqueza inconcebível? E olha só, e para completar, eu vou fazer outra citação e depois eu vou explicar todas elas e outras coincidências interessantes. Vamos lá, existe uma referência velada na Bíblia que poderia ser citada sobre o futuro da nação brasileira e o papel de parte do nosso povo vai desempenhar em breve. E há ainda as profecias de Chico Xavier sobre o futuro do Brasil que também são muito interessantes. E veja só, essas profecias que foram ditas por Chico Xavier em junho de 1969, em uma conversa com Geraldo Lemos Neto, conhecido como Geraldinho, logo após a chegada do homem à Lua. E veja só, um pequeno detalhezinho. Isso dito pelo Chico Xavier foi dito há mais de 50 anos, quando o Brasil não era ainda o que ele é hoje. E que justamente ele previu foi que o Brasil desempenharia um papel central no processo de espiritualização global. E ainda afirmou que o país se tornaria um celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, além também de se tornar uma grande fonte energética, com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que fariam, naquela época, a Petrobras uma das maiores empresas do mundo. Veja só, ele falou isso em 1969, quando a Petrobras era minúscula, e veja que hoje é uma realidade. E além disso, ele destacou que o Brasil cresceria a passos largos e ocuparia importante papel no cenário global. E justamente aí seria uma evolução para o país, que levaria a evolução da cultura brasileira ao cenário internacional. Mas não por escândalos, tá? E sim por nossa espiritualidade. Então vamos lá, vamos juntar tudo isso. Nessa terra, conforme a visão de Dom Bosco, surgiria uma grande civilização, a raça dourada, da qual jorraria leite e mel. E eu tenho certeza que essas palavras proféticas influenciaram a decisão final quanto ao local onde seria instalada a nova capital federal do Brasil, Brasília. Sim, eu sei que pode ser interpretado tudo isso de várias formas e várias maneiras, e eu não estou induzindo você a isso, apenas contando uma história intrigante que vai ter uma conclusão muito interessante. Então, olha só, se olharmos para o mapa do Brasil com um olhar mais sensível, percebemos algo interessante. O Brasil tem um formato triangular invertido. Justamente então, em conjunto com os paralelos 15 e 20, parece desenhar o símbolo do sagrado feminino, como se a própria Terra revelasse a sua missão espiritual. Então, não é por acaso que Dom Bosco viu ali uma terra onde correria leite e mel, uma promessa, um chamado. Mas veja só o que significa isso. A expressão correr leite e mel é uma metáfora que representa uma terra próspera, abençoada e abundante. E essa frase, frequentemente utilizada na Bíblia, descreve uma terra prometida como um lugar de fertilidade. E é justamente um lugar onde a criação de gado e a agricultura são abundantes, garantindo alimento e bem-estar. O que você acha, hein? Poderia ser a descrição do Brasil? Veja só, hein? Segundo algumas tradições espiritualistas, especialmente aquelas que apontam o Brasil como o berço de uma nova humanidade, justamente a região do Centro-Oeste é muito significativa. Isso porque, além de Brasília, em especial existe a Serra Azul de Barra dos Garças, que é considerado como um dos pontos de ativação do chakra cardíaco do planeta. E eu sei que tradicionalmente muitos desses estudos afirmam que o chakra cardíaco do planeta está localizado na região de Glastonbury e Shaftesbury, na Inglaterra. Justamente porque ele é conectado à linha energética conhecida como linha de Maria e Miguel, também chamadas de linhas Lei, que é o equivalente às linhas meridianas dos corpos humanos e também dos chakras. Entretanto, em correntes espiritualistas brasileiras e visões associadas à nova era, existe uma pequena leitura diferente. É porque essas correntes propõem que com a transição planetária em andamento, esse centro cardíaco estaria migrando ou se manifestando também no centro-oeste brasileiro. Isso ocorreria mais especificamente na região da Barra dos Garças, Mato Grosso do Sul, justamente na Serra Azul, e nesse ponto está associado simbolicamente ao chakra Anahata, que é um chakra do coração. Então, veja que lá é um centro energético que pulsa amor, cura e regeneração.
e que pode ocupar um papel cada vez mais relevante no nosso ciclo espiritual da Terra. Entenda uma coisa, onde há amor, há luz. E não vou parar por aqui, pois há algo muito curioso. Veja ainda que a nossa bandeira carrega símbolos que vão além da estética. E vejam só isso porque o símbolo azul, que é cercado por um losango amarelo sobre um fundo verde, representa a unidade divina, o saber superior e a abundância da vida. Lembre-se que o círculo é a forma perfeita para a representação do Deus Uno, e ele justamente está na nossa bandeira. Olha só que interessante, as estrelas estão ali não apenas por estética ou representação dos estados. Olha só, elas marcam algo maior, como se o céu estivesse deixando pistas no plano verde da nossa identidade. E olha só, essas constelações da bandeira também remetem a constelações que dizem ter influência na criação da nossa raça neste planeta. Lembre-se, são no total 27 estrelas que representam os 26 estados e um Distrito Federal, que simbolicamente representam constelações das nossas diferentes origens estelares. E saiba que o Brasil é o único país do mundo cuja bandeira respeita a posição astronômica das estrelas nos céus. E mais, a inscrição Ordem e Progresso é mais do que um lema político, é uma senha vibracional. Porque saiba que a ordem que antecede o progresso não é apenas externa, é interna. É a ordem da consciência, da alma, em alinhamento com seu propósito, a evolução. Então veja, o progresso que se segue não é apenas econômico, é espiritual. O Brasil, tantas vezes acreditado, tantas vezes subestimado, então guarda em silêncio o mistério da sua missão. E não é por acaso que tantos povos, tantas raças e tantas crenças se encontram aqui. Veja, somos um caldeirão cósmico de diversidade, preparado para gerar algo novo, algo que ainda não existe em nenhum lugar do mundo. Então veja, apesar dos tempos difíceis, das injustiças e da aparente desordem, há algo acontecendo por trás do véu. Algo ainda invisível aos olhos comuns, que é uma transformação silenciosa, profunda e irreversível. E você acredite ou não, o que vemos hoje vai passar. Olha, a corrupção, a violência, o medo, tudo isso é parte de um velho mundo que está sendo dissolvido. E o Brasil é sim o país do futuro, mas não de um futuro frio e tecnológico, e sim de um futuro humano, espiritual e amoroso. E é um futuro onde a alma, a consciência, volta a ter voz e onde a sabedoria do coração guiará as nossas escolhas. E saiba que esse futuro já começou, dentro de cada um de nós que escuta esse chamado, como você que está aqui me assistindo. Porque o Brasil é o coração da nova terra, e esse coração está despertando e nós junto com ele. O Brasil é realmente o país do futuro. Um grande fraternal abraço ao ser divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correta e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.